Oi, tudo bom? Então, eu tô numa leitura de Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. E eu acabei de terminar a primeira parte, né? O primeiro livro do Alice no País das Maravilhas. E enquanto eu falo sobre o que eu achei da história, eu vou fazer as minhas unhas, porque elas estão horrorosas e eu tenho que fazê-las. E eu estava muito na vibe de uma unha da cor escura, então eu separei... Opa, peraí. Eu separei essas três cores porque são as mais escuras que eu tenho. Eu geralmente não uso cores tão escuras, isso era uma coisa de quando eu era adolescente. Então, tem essa daqui, a preta, né? Eu tenho essa daqui, a nude, meio marronzado. Qual é o nome desse treco aqui? Impala Bailarina, na ponta do pé. Essa daqui, da Impala. Agora esse da Vult, qual é o nome? Não tem nome isso? Um preto da Vult. Eu gosto muito da Vult e eu gosto muito da Impala. Essa daqui, inclusive, tá muito acabada, não usarei ela. Acho que eu vou até jogar fora, ela já deve ter acabado a validade. Se você... Acabou muito a validade. Como eu ia dizendo, desde quando eu era adolescente, eu não usava cores tão escuras. Mas eu tô na vibe, eu tô tão trevosa e tal, então... Sei lá. Eu tô lendo essa edição aqui que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa editora, tá? Que é a Zahar. Aparentemente, pelo que eu vi aqui, a tradução foi vencedora do Prêmio Jabuti. A tradução é de Maria Luísa Borges. E realmente você percebe a questão aqui da tradução é realmente necessária. Você tem que fazer uma tradução boa para traduzir esse livro. Porque existem muitos erros de pronúncia aqui de certos personagens e associados com outras palavras que realmente existem. Então, assim, é realmente um trabalho muito bom. Arrasou. E ele foi muito bem trabalhado de todas as maneiras. O autor, ele tem momentos em que ele... Cadê a página que eu queria? Em que ele mostra justamente essa questão... Se eu achar... Achei. Pronto. Meio que mescla a escrita de acordo com os sentimentos da Alice. Então, por exemplo, tem certo personagem aqui, que ele tá contando uma história. E aí, a atenção da Alice vai indo embora. Ela começa a achar desinteressante, e você percebe que é chato mesmo que ele tá contando, e não interessa a história. Aliás, a maioria das histórias que são contadas aqui, elas não têm nenhum intuito e é bizarro. Mas é só pra realmente arrancar a risada de criança. Mas não que eu não goste, tá? Eu tô achando muito interessante a leitura. Mas vamos lá. Aqui, um exemplo aqui que eu trouxe, que eu separei e gostaria de ilustrar, é justamente esse, do personagem, que ele tá contando uma história. Então as letras, elas começam assim. Aí vai descendo, diminuindo a fonte até que fica minúscula, e aí isso meio que caracteriza e faz referência à quantidade de atenção que a Alice está dando para a história dessa pessoa, desse personagem. Gosto muito dessa edição, ela é ilustrada com as ilustrações originais, e, gente, querendo ou não, é um certo romance de formação também, tal qual a Redoma de Vidro, em um certo nível, claro que não é a mesma coisa, mas em um certo nível, uma parte que eu tirei daqui que simboliza essa questão do romance de formação que ela encontra uma lagarta num cogumelo, e aí daí a lagarta pergunta: quem é você? E você respondeu meio encabulada: eu mal sei, sir, neste exato momento. Pelo menos sei quem eu era quando eu me levantei esta manhã, mas acho que já passei por várias mudanças desde então. Tanta coisa maluca acontece com a Alice que ela já não sabe mais quem ela é, porque isso mudou ela também. Então, isso é mostrado de forma bem lúdica e também física, porque a Alice, ela aumenta e diminui de tamanho, de acordo com as coisas que ela come.
Então, sim, isso acontece. Só que assim, a Alice, ela começa muito educadinha, muito fofa, uma gracinha de criança. Só que as pessoas são simplesmente muito rudes com ela, sabe? Ela tenta participar das situações e ela tenta abraçar as situações, mas ao mesmo tempo ela questiona e as pessoas não gostam de ser questionadas. Eu falo pessoas, mas são personagens, tá? Porque a maioria dos personagens aqui não são seres humanos, são na verdade animais. Continua insistindo, quem é você? E aí ela perde a paciência porque ela de fato não sabe responder isso e a lagarta já pergunta algumas vezes isso. Aí ela responde de uma forma meio ríspida. Acho que primeiro você deveria dizer quem é. Por quê? Indagou a lagarta. Aqui estava outra pergunta desconcertante, e como não pudesse atinar com nenhuma boa razão, e a lagarta parecesse estar em uma disposição de ânimo muito desagradável, Alice deu meia volta. Então aqui que você tem que entender é que quando eu digo que as pessoas deixam ela completamente perturbada, isso é real. Aqui, ó, tem outra parte também. Ela tá reclamando que ela tá aumentando e diminuindo de tamanho o tempo inteiro. Aí a lagarta pergunta, de que tamanho você quer ser? Não faço questão de um tamanho certo, Alice se apressou a responder. Só que ninguém gosta de ficar mudando toda hora, sabe? Eu não sei, disse a lagarta. Alice não disse nada. Nunca fora tão contestada em sua vida e sentiu que estava perdendo a paciência. Ela já tinha perdido antes, tá? Só que assim, a questão é que todo mundo contesta ela e ela não pode ser contestada. E tem um certo momento também que ela perde, que ela fica um pouco chateada que todos os animais querem ficar mandando nela também. Tipo, um certo momento da história, eles falam, vamos, dane-se. Se ela quer ir, se ela pode, mas ela vai de qualquer forma, porque na verdade ela pode. Gente, obviamente tem aquela parte de o que é normal e o que é ser louco, e aquela frase super famosa, né, da história, que é nós somos todos loucos aqui, tá presente aqui também, que é um personagem muito legal, que é o Gato de Cheshire, que é muito famoso. Aliás, um fun fact aqui, tem esse nome, o Gato de Cheshire, porque posso estar falando merda, tá? Mas tinha um queijo de Cheshire, que é um lugar na Inglaterra, que eles tinham forma de um gato que sorria. Se isso for fácil, eu vou colocar aqui fake news. Então aqui a seguinte frase super famosa é: mas não quero me meter com gente louca, Alice observou. É inevitável, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que eu sou louca? Perguntou a Alice. Só pode ser, respondeu o gato. Ou não, teria vindo parar aqui. Mas enfim, né? Agora vamos pintar a unha, porque eu já passei muito tempo com blá blá blá. Mudança de planos, não funciona mais, tem que jogar fora. Pra você ver como eu uso a cor escura realmente dos meus esmaltes. Bom, o que eu tô achando dessa minha leitura, né? Porque afinal eu já concluí o Alice no País das Maravilhas, só falta o Alice no País do Espelho. País do Espelho? Não, Através do Espelho. Então, assim, qual foi o meu conhecimento prévio de Alice no País das Maravilhas? Foi o filme que eu assistia quando era criança, da Disney. E não era o meu filme favorito. Eu ficava extremamente angustiada com este livro, porque, assim, tinham outros filmes da Disney que eram bem angustiantes, tá? Tipo o Bambi, em que o Bambi vira literalmente um órfão, mas... E tinha também o Dumbo, né? Que coitado, ele só sofre o negócio inteiro, a mãe também morre, uma desgraça. Mas assim, na real mesmo, o filme que me deixava de fato angustiada era esse No País das Maravilhas. E eu não lembrava exatamente por quê. Eu achava só que ela estava perdida e todo mundo dava um perdido nela. E aí eu achava que era por isso que eu não gostava. Mas lendo o livro, eu percebi que não era só por isso, não. Tá bom? Inclusive, a leitura me trouxe uma sensação muito parecida com o filme que eu assisti. Então, eu vou explicar direitinho o que rola.
porque sim, a Alice tá muito perdida. As pessoas são extremamente malucas, então ninguém de fato dá uma resposta direta pra ela e fica. Parece que tá todo mundo propositalmente enrolando ela, mas na verdade não, é todo mundo meio maluco mesmo. E a grande questão aqui é que ela embarca numas histórias que ela não tá muito interessada só por educação. Ela faz umas perguntas que as pessoas não gostam, porque ninguém contesta ela, entendeu? E às vezes ela realmente é só um lugar novo que ela não conhece, e ela quer conhecer exatamente a dinâmica daquele país das maravilhas, né? Que de maravilhoso não tem nada, na minha opinião. E aí, é só um país super angustiante, que coitada, ela só quer ir embora dali. E aí, com o tempo, as pessoas começam a meio que perder a paciência com ela e começam a ser rudes com ela. Já chamaram ela de burra, por exemplo, e ela nem respondeu, tá? Ela não responde porque ela é muito educadinha. E aí é um problema pra mim, porque se fosse eu sendo chamada de burra, com a idade dela, eu chorava, sabe? Mas fora essa palhaçada, é interessante, porque como eu disse pra vocês, é um romance de formação, tá? E aí, nada me tira da cabeça de que não seja. E no final das contas, ela começa a perceber que ela é uma pessoa diferente do que ela já foi no início da história. E você vê que aos poucos ela vai se moldando. Então mostra também que a adaptação em qualquer lugar não é fácil. Vão ter pessoas que vão ser rudes com você, vão ter pessoas que não vão te dar tanta credibilidade também. Vão ter pessoas que vão se irritar com a quantidade de perguntas que você está fazendo, porque para elas aquilo tudo é muito natural. E também tem pessoas que querem se mostrar muito inteligentes, mas quando ela fala sobre a real, coisa que ela sabe que é verdade, e claramente a outra pessoa está sendo burra, e ela não fala que ela está sendo burra, mas aí uma pessoa burra chama ela de burra. Aí você fica, cara, que loucura, sabe? Ai, sei lá, eu tô me fazendo entender? Me diz aí nos comentários, tá? Porque ultimamente eu ando tão prolixa. Mas assim, mostra como ela vai entendendo a dinâmica desse novo mundo e tal, que ela acaba conseguindo se adaptar um pouco melhor. E no final da história tem um certo julgamento sobre quem comeu a torta da rainha, de copas. Não sei se é o mesmo final do filme, tá? Eu acho que não, porque eu não lembrava desse final de forma alguma. E outra coisa que me deixou muito angustiada foi que não tem um final muito óbvio nem claro. Acaba de um jeito meio caótico, e aí como se tudo aquilo fosse um belo de um sonho. E aí tem um questionamento, um grande questionamento da irmã, falando sobre como é bom ser criança, e contar histórias interessantes, que eu acho que no final das contas esse era o intuito do Lewis Carroll. De qualquer forma, a leitura foi muito tranquilinha, sabe? Não foi nem um pouco complicado, obviamente, porque é voltado para criança. Não que isso signifique muita coisa, porque também o Mulherzinhas, tá, da Louisa May Alcott, foi bem denso, e muitas páginas também. E o que me faz pensar que as crianças daquela época realmente não tinham nada para fazer, só ler mesmo. Bom, é isso. Gostei da leitura? Não sei dizer. É uma boa leitura, tá? Mas se eu gostei, não sei, me trouxe muitos sentimentos ruins. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que eu sei da grande importância desse livro e da escrita, entende? É uma escrita ótima, é uma edição muito boa também, então... Olha só como é que ficou minha unha. Agora eu vou ter que fazer na mão mais difícil, que é a direita. Mas é isso, gente. No próximo vídeo eu falarei sobre a Alice através do espelho. Tá bom, gente? Então tá, beijos.